Programa Outras Palavras. Um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Na edição de hoje você vai ver: a terceirização escraviza, mutila e mata. O Momento CUT Minas mostra como os trabalhadores em Minas estão se organizando contra a terceirização. Na atualidade, um debate sobre acesso à informação pública e participação social. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. A terceirização é um assunto que preocupa muito a classe trabalhadora. Mobilizações dos educadores por melhores condições de trabalho. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação das Superintendências Regionais de Ensino, SRS, de todas as regiões do Estado e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação lotaram, dia 25 de junho último, o auditório do CREA-MG, em Belo Horizonte. Os trabalhadores se reuniram em assembleia específica convocada pelo Sindiúte-MG para definirem estratégias e ações que pressionem o governo do Estado a corrigir as distorções nas carreiras. A adesão à paralisação mostrou o grau de mobilização da categoria. Após a assembleia, os servidores seguiram para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e manifestaram com faixas e palavras de ordem nas galerias. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, realizou assembleia com a categoria de Ribeirão das Neves, dia 28 de junho último. Os educadores decidiram aceitar a proposta do governo Daniela Correia e suspenderam a greve. O sindicato levou para o governo apontamentos para melhorar a proposta feita anteriormente pela prefeitura. A diretora estadual do sindicato, Denise Romano, que acompanhou o movimento grevista em Ribeirão das Neves, diz que houve um avanço no atendimento às reivindicações, pois havia uma distância grande entre os vencimentos básicos da categoria em Ribeirão das Neves e o piso salarial nacional. Trabalhadores em educação das Superintendências Regionais de Ensino de todas as regiões do Estado e do órgão central realizam no próximo dia 9 de julho paralisação das atividades das SRS e órgão central para mobilização na região, com manifestação em Belo Horizonte. E no dia 15, paralisação das atividades para mobilização na região, com nova assembleia da categoria. O jurídico do Sindiúte esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Com a decisão do STF, haverá novamente o ajuizamento das ações da URV? Não. O STF, ao julgar a repercussão da matéria da URV, decidiu que a perda remuneratória será limitada à data que houver ocorrido a reestruturação da carreira do servidor. Em Minas Gerais, essa reestruturação ocorreu no ano de 2005 com a edição do Plano de Carreira. Portanto, as parcelas já foram alcançadas pela prescrição. Em Minas, os trabalhadores estão resistindo com união e mobilizações do projeto da terceirização sem limite. Momento CUT Minas. Um dos segmentos mais prejudicados pela terceirização é o segmento dos eletricitários. Jairo Nogueira é coordenador geral do Sindeletro MG e ele traz a realidade vivida hoje por aqueles que são terceirizados da CEMIG. Sim. A nossa situação ela é bem parecida com o que está se propondo hoje. Lá na década de 90, em 95, houve a proposta de privatização do setor elétrico brasileiro e a ideia era que se tornasse as empresas atrativas, né, ao capital que viesse comprar. E isso houve um processo muito forte de terceirização nas empresas do grupo elétrico brasileiro. E a CEMIG sofreu com isso também.
Então a gente, desde 97, que a gente vem tendo esse problema na CEMIG, com a redução do quadro próprio, hoje somos 7.500 trabalhadores para 24 mil terceirizados, e os acidentes desde 97 até agora somam mais de 100 acidentes fatais com os trabalhadores da empresa, sendo que nesse número 90% são terceirizados. Então a nossa realidade é muito cruel com relação à terceirização. Além da precariedade que já é conhecida da terceirização, o nosso setor, que é um setor de alto risco, você ainda tem a questão das mortes e mutilações, que não só mata como mutila. Nós temos vários trabalhadores que faltam pernas, braços, porque perderam em contato com a rede, por falta de treinamento que o trabalhador próprio tem e o terceirizado não tem, pela questão do salário, do baixíssimo salário que o terceirizado tem hoje. Eles recebem em média R$900 por mês e tem que fazer uma alta produtividade, porque tem um ganho por produtividade. Aí, quando você mistura tudo isso, né, a falta de treinamento, né, a falta de conhecimento daquele trabalhador de onde que ele está trabalhando, no setor elétrico de alto risco, e põe um ganho por produtividade, você está fomentando esse tipo de acidente. Então, na CEMIG, nós estamos com isso desde 97. Esse ano, em 2015, já tivemos 3 mortes na CEMIG, 3 trabalhadores terceirizados que perderam a vida, infelizmente mantendo essa média desde 97 da morte de um trabalhador a cada 45 dias, o que não é normal no mundo do trabalho, né? A pessoa sai de manhã para trabalhar, não é normal voltar à noite num caixão. E o que mais é dramático nesse sentido é que são pessoas jovens. O último companheiro que morreu, Pedro, morreu em Pirapora com 28 anos de idade. E tem uma outra mentira também que é falada, que é uma grande falácia, que terceirização gera emprego. No caso da CEMIG, ela não gerou nenhum posto de trabalho, ela substituiu o posto de trabalho na empresa e reduziu. Na verdade, a terceirização reduziu o número de trabalhadores da CEMIG. Vocês eram quantos? Nós éramos, no início da década de 90, nós éramos 20 mil trabalhadores para 3 milhões de consumidores. 3 milhões de consumidores. Hoje são mais de 7 milhões de consumidores e se somar o terceirizado com o pessoal próprio, não chega a 30 mil trabalhadores. Então a gente pode perceber que nesse movimento aí da terceirização reduziu o número de trabalhadores na CEMIG. Reduziu a oportunidade do povo mineiro de poder estar fazendo um concurso que é mais democrático e poder estar entrando numa empresa de qualidade que é a CEMIG com um salário melhor. Então a terceirização traz todo esse histórico. Então essa falácia que vai gerar emprego, que vai melhorar a situação, vai regularizar é mentira. Isso é mentira porque a gente vive na pele esse tempo todo aí na CEMIG, a gente sabe o que a terceirização provoca. Além da precariedade, do baixo salário, é morte, é mutilação, é desrespeito às leis trabalhistas, são trabalhadores com jornada de trabalho de 15, 16 horas diárias e 15 dias diretos sem folga. Tivemos em 2013, para você ter ideia, na CEMIG, uma empresa, a maior estatal de Minas Gerais, uma das maiores empresas do Brasil e da América Latina. Tivemos em julho de 2013, um acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e da CUT Minas, onde foi constatado o trabalho análogo a escravo na CEMIG. Uma empreiteira da CEMIG na Grande BH, na região de Contagem, com trabalho análogo a escravo. Então é isso que a terceirização traz para a gente, é isso que nós estamos aqui lutando contra, porque a gente que é da CEMIG, quem é da CEMIG está me ouvindo, sabe disso, e a população precisa saber que além de ter uma tarifa muito alta aqui em Minas Gerais, um serviço que a qualidade caiu muito, ainda está com o sangue dos trabalhadores na nossa conta de luz. Trabalhadores sem direitos e sindicatos fragmentados. É assim que a CUT Minas enxerga a terceirização sem limite. Carlos Magno é o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais. Por que essa visão da CUT sobre a terceirização? Porque a terceirização ela é um instrumento que leva à precarização do trabalho. Na verdade, nós estamos diante de uma nova divisão do mundo do trabalho, de forma mais precária, com retirada de direitos. Vai haver fragmentação. Além da fragmentação, vai atingir o movimento sindical, nós vamos ter sindicatos mais fracos, nós vamos ter trabalhadores desqualificados, nós vamos ter trabalhadores onde que a valorização do trabalho não será garantida, onde que aquilo que foi conquistado por força de acordo coletivo ou convenção, ou mesmo na legislação do trabalho, a CLT, serão jogados na lata do lixo. Então nós estamos num momento que eu diria assim de trevas em relação ao mundo do trabalho com essa nova divisão. É um projeto neoliberal e que tem a sua prática de retirar direitos, de o que seria prudente de regulamentar os terceirizados. O que está acontecendo é algo que a gente chama de inverso. Está trazendo quem está no emprego formal, quem tem garantias, quem tem direitos, para a informalidade, para perder os seus direitos. Por exemplo, pode-se acabar com férias, com 13º, com fundo de garantia,
né, com a previdência, com o recolhimento previdenciário. Então, quer dizer, tem um conjunto de propostas que ainda estão subliminares, estão ainda colocadas de forma muito bem escondidinha, mas na hora que isso avançar, se é que a gente pode considerar que vai avançar do ponto de vista do Congresso, do Senado, né, a nossa pressão é para derrubar, a nossa pressão não é que isso seja aprovado, porque se aprovar, com muita convicção, os trabalhadores e as trabalhadoras serão os grandes derrotados. Eu penso que o momento é de muita informação, de a gente buscar unidade. Não tem meio termo nessa proposta. Não há essa proposta que está sendo apresentada, eu penso que tem que ser melhor explicitada. Eu entendo que a população precisa de ser melhor informada, porque está em risco, né, tudo que foi conquistado ao longo dos últimos anos, em termos de realidade de um mundo do trabalho. Né? Se a gente não tiver essas preocupações, essas iniciativas, se a gente não buscar instrumentos para garantir o trabalho qualificado, valorizado, a valorização do salário, né, a cidadania no local de trabalho, a gente corre um risco de um grande retrocesso. E nós não podemos permitir que esse retrocesso se dê nesses dias atuais, onde que, pela realidade que a gente vive no país, a gente entende que é possível a gente avançar, né, e criar as condições para a rejeição dessa proposta, a rejeição do que está sendo elaborado, do que está sendo pensado, enquanto que eu chamo de nova divisão do trabalho. Esse momento da gente avaliar o cenário, eu diria, político, com os nossos representantes nos parlamentos, primeiro que nós temos um Congresso, depois de 1964, a nossa opinião é de que é o mais conservador, né? Em relação aos trabalhadores, nós perdemos espaço. A nossa representação naquela casa, ela é hoje pequena. Então, defensores, representantes dos grupos econômicos são a grande maioria e são defensores dessa proposta. Eu acho que nós vamos ter que fazer cartazes, denúncias, tipo assim, traidores dos trabalhadores, traidores do povo. Pressão mesmo. Pressão. E seja quem for o deputado, de qual partido for, que votou contra os nossos interesses, votou contra os trabalhadores, nós vamos ter que fazer uma ampla denúncia. E esse cidadão, né, seja ele do sexo feminino ou masculino, seja do sexo feminino ou masculino, não vai ter mais o direito de voltar àquela casa uma vez que traiu a classe trabalhadora, né? Porque essa proposta, ela retira direitos, ela não traz a inclusão, ela não dialoga com melhorias em termos de condições do trabalho. Retrocesso puro. Retrocesso absoluto, não gera emprego, vai gerar um subemprego, um emprego precário. O emprego... olha só o que permite essa nova proposta. Permite a terceirização em toda atividade principal, de seja qual for o grupo econômico. Então, quer dizer, aquela coisa que a gente preservava de um determinado, que seja, por exemplo, no ramo metalúrgico, a produção de aço, por exemplo. Qualquer pessoa, nesse novo formato, vai poder fazer. Qualquer empresa vai dizer que é especialista na produção de aço. Aí nós vamos ter aumento dos acidentes, nós vamos ter mutilação, acho que nós vamos ter uma nova etapa de escravidão no Brasil. A luta dos trabalhadores dos Correios contra a terceirização sem limite. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios, Telégrafos e Similares do Estado de Minas Gerais, Sintec-MG, Pedro Paulo, explica que o segmento é um dos mais afetados pela terceirização. Terceirização é um mal que também assola hoje os trabalhadores dos Correios. Pedro Paulo Pinheiro é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Pedro, como é que é a realidade de vocês? A privatização nos Correios, ela tem início a partir da década de 90. De lá para cá, o concurso público vem sendo cada vez mais difícil de ser oficializado. As condições de trabalho pioraram, a situação para a população dificultou. O volume de serviço que aumentou, por sua vez, ele é difícil de ser entregue, porque existe uma grande quantidade de trabalhadores terceirizados. Esses trabalhadores não são qualificados para esse tipo de serviço. Muitas das vezes o tempo dele é só apenas de 6 meses, quando muito um ano, e eles demoram 4 a 5 meses para aprenderem o serviço. Então, na medida que eles estão aprendendo o serviço, quem os está ensinando acaba ficando numa situação difícil de produção.
Então dificulta a correspondência ser chegada em tempo hábil na casa do destinatário. Sem contar que com essa terceirização, os trabalhadores acabam ficando em dificuldades para organizar suas campanhas salariais, porque o terceirizado não tem database, não tem assistência médica adequada, então ele é um profissional subcontratado, superexplorado e na medida em que ele não tem carreira, não tem nada, ele também não tem interesse de fazer o trabalho de database, de mobilização da categoria. As questões trabalhistas são complicadas de serem resolvidas, a correspondência tem o sigilo dela totalmente aviltado, dificulta, há um grande número de assaltos que acontecem porque as empresas terceirizadas acabam ficando detentoras de conhecimentos estratégicos da empresa e aí se infiltram e acabam pegando todo aquele organograma da empresa e com isso a quantidade de assalto é cada dia maior, o sigilo da correspondência não existe e a dificuldade de você organizar esse trabalho para a periferia, que paga o selo, igual o trabalhador dos grandes centros, o pessoal que tem maior poder aquisitivo, é cada vez maior. Aumenta-se o número de caixas postais comunitárias, que não é só no Brasil, mas isso é uma política para o mundo inteiro, e a precarização ela é imensa. Então nós estamos vivendo um período que nós não sabemos aonde é que vai chegar, porque de 2009 para cá já passaram pelos Correios em Minas Gerais mais de 50 mil trabalhadores terceirizados e hoje tem um contingente de mais de 13 mil, maior até mesmo do que de profissionais contratados por concurso público. Nós temos que chamar todo o movimento sindical organizado, também os trabalhadores terceirizados que são vítimas desse processo e chamar os setores, a Ordem dos Advogados do Brasil, o setor sindical, não só a OAB, mas também o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, os fiscais, a Associação de Juízes, né, que estão integradas ao nosso movimento e tentar levar essa discussão a todos os segmentos da população, na periferia, nas universidades, nas escolas, porque o jovem de amanhã, um pai de família vai pagar R$800 mil por mês para um curso universitário e vai ter um jovem de 19, 25 anos entrando no mercado de trabalho para ganhar R$1.000, R$1.200, sem ter direito a 13º, a férias, porque essa é a política da precarização através da terceirização. O profissional ele não tem carreira, não tem crescimento vertical, não tem nada. Ele vai trabalhar um ano, vai sair dali, vai ser o mesmo empregado que recebe pouco, que trabalha muito para dar muito lucro para o patrão e viver uma vida miserável. Tem que tomar juízo para que nós não retornemos ao século XVI, porque a terceirização, ela escraviza, mutila e mata. Então é necessário que os parlamentares, que são hoje, no caso, os senadores, que vão votar essa questão, eles tenham uma responsabilidade com o crescimento, inclusive industrial do país, porque a terceirização vai ampliar a sonegação de impostos, a fiscalização dos órgãos do trabalho e, inclusive, a fuga de divisas, de capitais para o exterior. Sem contar que os trabalhadores vão ficar numa situação muito delicada e a relação também da Justiça do Trabalho, ela também fica completamente sem espaço nesse tipo de processo de escravidão, que é a política de terceirização, que alguns patrões do grande capital nacional e internacional querem impor, transformando esse país nosso numa colônia ainda pior do que a gente já é hoje. Por que a CUT é contra a terceirização? A terceirização fragiliza a relação de trabalho do trabalhador com a empresa. Por quê? O trabalhador é contratado através de uma empresa terceira ou quarta, que em geral é uma empresa que não tem estrutura para garantir o cumprimento dos direitos, é contratado por salário menor do que aquele do trabalhador contratado diretamente, é submetido a jornada de trabalho maior, se expõe a condições de saúde e segurança mais complicadas, mais perigosas do que o trabalhador contratado diretamente. E além de tudo, se perde a solidariedade de classe. A terceirização divide os trabalhadores de uma mesma empresa em várias empresas, em vários sindicatos, de uma forma a romper a necessária solidariedade coletiva, a luta coletiva por direitos e conquistas. Na atualidade, um debate sobre acesso à informação pública e participação social. Atualidade.
A nossa convidada hoje é a Ana Amélia Lage Martins. Ela é pesquisadora na área de ciência da informação. Nós vamos aproveitar a presença dela aqui hoje e falar um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação Pública, a LAI. Acabou de fazer 3 anos de vigência e a Ana Amélia pesquisa e estuda esse tema também. Ana, os movimentos sociais, na sua atuação, demandam muita informação, né? Precisam de informação. Que importância que você dá a esse tipo de lei para o desenvolvimento, para a atuação desses movimentos e entidades? Bom, a Lei de Acesso à Informação, a principal importância dela é permitir aos cidadãos, aos movimentos sociais, um acompanhamento da gestão pública, né? Uma fiscalização mais aproximada dos atos dos governos. E também a informação ela é um recurso muito importante para as lutas, principalmente a partir da década de 70, quando você vê uma reorientação do campo de luta dos movimentos sociais que começam a ter as suas ações respaldadas pela informação, pela comunicação e pelo conhecimento. Agora, tem muito gestor público, seja ele um prefeito, um deputado, um governador, que tratava esse assunto assim, sem o devido valor que ele tem para a sociedade, né? Agora ele é obrigado a prestar contas pela nova legislação, né? Não só a LAI, algumas outras leis também. Você acha que isso, de uma certa forma, ajudou a qualificar os movimentos? Hoje essas lutas sociais, populares, elas têm condição de avançar mais com essas informações que elas obtêm? Sim. Passagem de ônibus, por exemplo. Sim. Como se faz o reajuste das passagens de ônibus? A Lei de Acesso à Informação, ela subsidia a ação desses movimentos, né? Então, na medida em que a informação é um instrumento para o exercício da cidadania, ela vem de modo a garantir um direito que já estava previsto na Constituição. Porque o acesso à informação pública, ele já era previsto na Constituição, mas ele foi regulamentado a partir dessa lei. Correto. Em relação aos conselhos, Ana, né? Nós temos conselhos aí no âmbito municipal, estadual, federal, de várias áreas, a começar pelo de saúde, né? Que é o mais antigo. Além da informação que é necessário para qualquer cidadão acompanhar, você não acha que falta um pouco também de capacitação, de qualificação dessas lideranças para elas exercerem bem esses mandatos? Sim, uma qualificação tanto para o conhecimento das matérias que são tratadas nos conselhos, né, nesses órgãos de participação social, de participação popular, para conhecer a especificidade dessas matérias, mas também é importante um conhecimento prévio do código da língua, né? Então, é importante que os cidadãos eles tenham acesso, para que eles possam ter efetividade para o acesso à informação, eles precisam ter um repertório simbólico que é anterior, como o domínio da palavra escrita, da Vamos leitura. tentar traduzir o que você chamou de repertório da língua. Que códigos são esses? Por exemplo, eu fico imaginando que uma linguagem muito técnica, de um contador, de um engenheiro, possa ser difícil para o cidadão comum. É isso que você está dizendo? Sim, a linguagem técnica, né, de cada assunto específico, por exemplo, na área de meio ambiente, você tem que dominar alguns jargões, algumas expressões que são típicas ali daquele domínio, né? Mas o que eu me referia é um domínio da própria palavra escrita, né? Um domínio da leitura, da escrita, desses registros do código da língua, que até hoje você não tem uma apropriação social disso de um modo justo, de um modo equânime. Nesse caso, além da educação formal, que todo cidadão precisa e tem direito, teria uma outra alternativa para mediar isso? Enquanto não é o ideal, o que pode ser feito? Eu acho que os conselhos, esses órgãos de participação social, eles precisam criar mecanismos para que esse conhecimento, que é um conhecimento técnico, seja socializado de uma forma justa ali entre os conselheiros, porque os conselhos são espaços de bastante desigualdade, né? São espaços de luta e espaços marcados pela desigualdade. Então, eu acho que eles têm um papel de tentar distribuir esses... E tem várias formas também de comunicação e de plataformas de comunicação, né? Sim, várias formas. Da linguagem escrita, você tem vídeo, por exemplo, você tem rádio, né? Você tem as conversas, as audiências públicas, não é isso? Mas tudo que é importante, considerado importante, Tá escrito.
Agora nós só temos 1 minuto, mas não poderia deixar de fazer essa pergunta. Eu citei agora há pouco informações sobre o aumento de passagens, me lembrei das manifestações de junho de 13, depois 14 e 15, né? Há também uma pauta da sociedade, uma reivindicação pelo direito à informação hoje, não há? Exatamente. Na verdade, a informação ela sempre pautou os movimentos, né? Os movimentos sindicais. Se você for pensar aí no começo da luta dos trabalhadores, os jornais da classe operária, né, sempre tiveram um papel muito importante. A grande diferença que esses movimentos sociais sinalizam em torno da informação é de ter a informação como uma própria lógica organizativa do movimento, né? Dos movimentos se organizarem pela lógica da informação, ou seja, os membros eles se encontram através de uma ativação propiciada pelas redes sociais, pelas tecnologias de informação e comunicação. As novas tecnologias, elas favorecem, então, essa socialização da informação e, como consequência, uma cidadania maior pelas pessoas. Não sei se consequência uma cidadania maior, mas certamente uma consequência de maior agrupamento dessas pessoas. 2013 foi fundamental para mostrar isso, que as pessoas estão organizadas a partir da informação que circula nas redes, né? E nas redes alternativas, né? Tá bem, Ana Amélia, agradeço então a sua presença, a você também, até a próxima. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Em reunião da CNTE, a presidente do Sindicato dos Servidores em Educação de Campo Formoso, na Bahia, Marilândia Alecrim, fez denúncia contra a Secretaria Municipal de Educação por falta de pagamento e irregularidades na transferência de educadores. Nós temos professores que estão sendo deslocados dos seus locais de lotação para ir para outras escolas aleatoriamente, para cobrir licença ou qualquer coisa dessa natureza, sobre o pretexto de que irão dar lugar para o programa Mais Educação. Só que o programa Mais Educação não traz na sua dinâmica esse contexto, porque o programa Mais Educação ele é regido por um monitor contratado, bolsista, para isso. E não tem a intenção de mexer com o quadro efetivo. Então, esses professores têm sido deslocados para outras escolas. Eles têm as suas matérias divididas entre os outros professores que ficam ali para cobrir licença por um período e depois sabe lá Deus qual vai ser o destino, né? O fato é que eles estão assim insatisfeitos, porque às vezes eles vão lecionar em um componente curricular diferente do qual ele foi qualificado. Mais de 14 mil alunos são atendidos nas 143 escolas municipais da rede, que conta com 750 professores. A presidente afirma que, apesar das tentativas do sindicato, a relação com o governo municipal é difícil e os trabalhadores em educação sofrem constrangimentos e são desrespeitados. A equipe de reportagem tentou contato com a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Campo Formoso, mas ninguém atendeu. Essas atitudes não vão comprar o silêncio da nossa categoria, porque nós conhecemos a legislação, nós procuramos nos atualizar, nós somos formadores de opinião, nós somos mediadores do conhecimento, então essas coisas não nos intimidará, porque nós não acreditamos em uma educação onde os preceitos, os conceitos necessários para a sua qualidade são atropelados e desrespeitados por conveniências de uma secretária. É necessário que se respeite a legislação, é necessário que se respeite o trabalhador, é necessário que se respeite as pessoas. Então, as conveniências elas não devem se sobrepor à lei e nem à dignidade do trabalhador. Em assembleia, no mês de junho, os trabalhadores formaram uma comissão para negociar com a Secretaria de Educação do município e exigir mudanças. Se não for dada uma solução para o caso, os educadores ameaçam paralisar as atividades. Finalizando o nosso programa, você fica agora com o humor de Rômulo Garcias.